Muito bem, doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui nesse bloco do programa. E chegando aí já ao final do ano, aí, o último mês do ano de 2022. Tá chegando 22, poxa vida, não vai deixar muita saudade, né? Porque 20, 21, 22, 3 anos que realmente são lições, né, que a gente aprende, né, doutor Bernardi? São lições que a gente tem para a vida. É importante que a gente absorva essas lições aí e que sirvam como experiência, né, daqui para frente. Não só para nós, como um país também, né, como o Brasil, que está num rumo maravilhoso aí. Tomara que nós tenhamos a bênção de Deus, só chamando Deus mesmo, para que Ele possa nos encaminhar para continuar nessas reformas, nesse caminho. O Brasil hoje, junto com o México, eu não canso de dizer isso é um dado do Fundo Monetário Internacional, através do Banco Mundial, digamos que é o Banco Social do Fundo Monetário Internacional. O Brasil e o México foram os únicos países que souberam administrar a Covid, mantendo a taxa de desemprego no nível razoável. O Brasil hoje tem a taxa de desemprego menor que os Estados Unidos, a inflação menor que os Estados Unidos, quer dizer, é muita conquista mesmo na dificuldade. Bom, de qualquer maneira, né, vamos torcer para que as coisas aconteçam realmente e façam com que o Brasil caminhe certo, né, inexoravelmente no caminho que é o do desenvolvimento econômico. Mas, doutor Gustavo Bernardi, nós estamos chegando no final do ano e é um momento assim de planejamento das empresas para o ano que vem e tal, e nas famílias, as pessoas fazendo seu planejamento sucessório, que é uma coisa natural. E isso aí, no final do ano, essas questões patrimoniais acabam sendo importantes, né? Verdade, Silvio. Sabe que no final do ano, a gente que trabalha com direito patrimonial, com direito imobiliário, é uma procura muito grande das famílias para ajustar os seus testamentos, organizar a sua sucessão patrimonial, né? É engraçado, é curioso, né? O último mês do ano, todo mundo para um pouquinho para pensar, né? Refletir um pouco o que aconteceu durante o ano e preparar o ano seguinte. Então, há um movimento enorme das revisões dos testamentos, das discussões das cláusulas sucessórias, né? E eu vou trazer uma questão curiosa aqui, que sempre gera muito debate em todo o planejamento que a gente faz, que é a questão da companheira, né? E do companheiro, claro, né? Então, aquelas pessoas que não são casadas, mas que vivem de forma comum e que têm um relacionamento duradouro, né? E também aquelas pessoas que têm um relacionamento duradouro com outra pessoa e são casadas, né? Então, a gente não pode negar que essas coisas também acontecem, Silvio. Então, é muito curioso porque a discussão que sempre se dá é qual é o direito da companheira, qual é o direito do companheiro, né? Se a gente for observar o nosso Código Civil, o companheiro tem um clausulamento distinto, separado do cônjuge lá no Código Civil, né? Como se fosse uma outra classe de relacionamento, uma outra classe de união estável. Isso sempre foi assim, até que em 2017, o STJ julgou lá um recurso especial e passou a entender, né, entender de forma assim, com bastante discussão, de que a companheira o companheiro, né, se equiparava ao cônjuge e, portanto, era um herdeiro necessário. Aquela classe de herdeiros, Silvio, que obrigatoriamente tem que receber 50% do patrimônio da pessoa que falece, né? Ascendente, descendente e o seu companheiro. Isso passou a mudar o entendimento dos tribunais com relação à qualidade de sucessor da companheira. Sendo ela um herdeiro necessário, ela receberia por igual junto com os descendentes. Todo mundo que planeja a sua sucessão tem uma preocupação muito grande de evitar as discussões que há depois da morte, né? Uma discussão dentro de um processo de inventário, né? Ela consome... E muitas vezes destrói o elo familiar, né? Destrói a família, consome recursos absurdos, porque os processos muitas vezes até caros. Maior do que o valor da herança, né? Eu já trouxe uma vez um dado aqui da quantidade de processos de sucessão que não terminam porque acabam os recursos, ninguém consegue pagar os tributos, ninguém consegue pagar as custas do processo. Então, cada vez mais, as pessoas passaram a entender que é necessário tu planejar essa sucessão, né? Existem instrumentos maravilhosos para isso, desde um simples testamento até a criação de uma holding patrimonial, uma holding familiar, em que você deixa, inclusive, tudo aquilo já preparado. A pessoa morre, no dia seguinte, toda aquela vontade sucessória dela é implementada através de uma holding, através de um testamento, né?
E há um movimento muito claro nesse mês de dezembro, né, das pessoas se preocupando em reorganizar isso, né, em preparar isso para o ano seguinte. O que nós temos hoje com relação à companheira, né, é uma decisão de um tribunal superior que procura equiparar esse cônjuge, esse companheiro ao cônjuge, né, mas que de fato não o são, né? O que torna ainda mais necessário que a gente planeje a nossa sucessão através dos instrumentos que a gente tem. Fazer um testamento é deixar organizado aquilo que as pessoas têm que fazer depois da sua morte. Porém, ainda assim, essas pessoas têm que fazer, ou seja, elas têm que implementar aquela vontade escrita no testamento. Fazer uma holding familiar, uma holding patrimonial, é já deixar implementada a sua vontade, só que ela só passa a valer após o seu falecimento. Portanto, você que tem um patrimônio, e veja, Silvio, não precisa ser nenhum patrimônio considerável, porque se a gente for imaginar hoje que você vai pagar um ITCMD de quase 8%, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, mais as custas e emolumentos do processo, as custas e emolumentos lá do registrador de imóvel e mais as custas do advogado, nós estamos falando que quando a gente morre, a gente deixa para o Estado mais ou menos 40% de tudo aquilo que a gente tem. Ora, você pode não deixar nada se você planejar. Você pode implementar toda a sua vontade sucessória em vida, sem gastar absolutamente nada daquilo que gastaria numa sucessão, num inventário, num testamento. Né? Isso é muito bom, isso aí atinge a todas as famílias, por menos que o camarada tenha, né, sempre dá esse rolo aí. Aliás, tem uma coisa, eu circulo muito pela cidade, sempre foi uma característica minha para conhecer Porto Alegre, Zona Norte, Zona Sul e tal. E a gente observa assim, muitas propriedades, muitas casas, né, ali abandonadas e tal. Quando tu for ver, quando decide verificar, tem alguma questão de herança ali que está travando, né, a sucessão da... Hoje pela manhã, 8 horas da manhã, eu fui atender uma incorporadora num terreno que ela estava negociando justamente por causa disso. Ou seja, o terreno é maravilhoso, né, num ponto nobilíssimo de Porto Alegre, mas não é possível incorporar ali porque o problema judicial daquela família, naquela sucessão é tão grave, né, tão difícil, né, que você vai demorar ali 4, 5 anos para resolver aquilo. Né? E o custo de você implementar essa sucessão se tornou impagável. Né? É enorme a quantidade de inventários que não terminam no judiciário porque as pessoas não têm condições de processar os inventários. É muito maior do que 50%. Né? Então, a dica que eu dou é que se você tem qualquer... E veja, não é necessário ter um patrimônio muito alto, porque veja, se você não tem liquidez para pagar aquela sucessão, não interessa qual é o patrimônio que você tem. Você não vai conseguir complementar ele, você não vai conseguir implementá-lo. Né? Então, planeje a sua sucessão. Há instrumentos maravilhosos para isso no direito brasileiro. Aliás, Silvio, tudo indica que o imposto sobre a herança, imposto sobre sucessão, vai subir no Brasil. É uma tendência mundial. É uma tendência mundial. Né? Então, a gente tem que se planejar. E esse mês de dezembro é um mês em que todo mundo começa a se planejar para isso. A bem da verdade, você tem que planejar isso muito tempo antes, porque daí você deixa isso planejado e você só revisa uma vez por ano, a cada ano, para ver se está adequado para o ano seguinte e para aquele seu momento de vida. Tá, você vai morrer e tal, não vai se incomodar. Não sei se vai se incomodar lá no outro plano, mas de qualquer maneira, aqui não. Mas deixará como herança exatamente também uma série de fatores de conflitos, né, que poderiam ser evitados. Então, eu achei muito importante, muito oportuna, doutor Gustavo Bernardi, esse seu enfoque, porque tenho a certeza que muitos telespectadores que estão nos assistindo agora estão ou virão a estar numa situação dessas e poderão evitar. Eu percebo muito o seguinte, tem pessoas que têm uma vida absolutamente estável, empresas que estão ali lucrativas, né? E que quando ela falece, os seus sucessores não conseguem continuar aquilo, porque não se deixou aquilo organizado e a briga impede que se permaneça naquilo. E há uma outra questão que eu nunca me esqueço, há muitos anos, há mais de 20 anos atrás, um senhor muito rico, riquíssimo, né? Mas que não tinha uma empresa, era uma riqueza patrimonial, ele vivia de renda de imóveis, né? E eu questionando a ele por que ele estava fazendo aquilo, ele me disse o seguinte, Silvio, é um ato de amor. Eu vou deixar para os meus filhos, de forma organizada, aquilo que eu construí. Então, é um ato de amor. É um ato de né? amor, Você, em vez de entregar um problema para os filhos, você entrega para os filhos uma solução.
né? Uma solução de continuidade para aquele estilo de vida que eles levavam. Como todo ato de amor, também é um ato pacificador. Também, Porque exatamente. A partir daí, né, vai haver paz entre os herdeiros e tal. E é o que tudo se quer, né? Tudo que se quer é que as coisas caminhem bem. Até porque essa questão da continuidade da coisa evita uma série de problemas. Como essas casas que estão por aí abandonadas, né? Eu tenho lá, minha esposa mora na Couto de Magalhães, do lado de onde ela mora tem uma casa lá que está há 10 anos abandonada, já está tomada por tudo, já está destruída a casa. Nós temos cidade do interior que tem quadras inteiras envolvidas em inventários intermináveis, entendeu? Pois é. E fica feio, uma cidade fica feia também, porque afinal tu não pode nem tocar naquilo ali, né? Não pode tocar de nenhuma maneira. E o não pagamento dos tributos, o não pagamento, isso vai tornando inviável. Muito obrigado pela sua presença aqui uma vez mais, trazendo informação importante, né? Sobretudo um conteúdo que interessa a todos nós, né? Quer tenhamos patrimônio elevado, não, um pequeno patrimônio, isso aí realmente está em atinência, né? Em conformidade com essas questões que foram trazidas aqui pelo Dr. Gustavo Bernardi. Até a próxima semana. Até a próxima, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.